uma hérnia e para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de entendimento. O que é uma hérnia? Como é que você faz o diagnóstico de uma hérnia? Quais são as principais hérnias? E como é que deve se atuar com uma hérnia? E outra, que hérnia é mais perigosa? A hérnia pequena ou a hérnia grande? Ok, excelente pergunta. Porque às vezes o paciente fica meio confuso. Tá né? certo. Bom, falando no termo genérico de hérnia, existem hérnias que não tem nada a ver com a minha área, mas eu só vou comentar porque a pessoa vai perguntar. Uma hérnia de disco, uma hérnia de disco é uma coisa que é o neurocirurgião que vê. Mas falando da minha área, que são as hérnias abdominais e as hérnias de parede abdominal, o que é uma hérnia? Nada mais é a hérnia do que o deslocamento de uma estrutura de dentro do abdômen, uma alça, normalmente um intestino, uma alça intestinal, por um orifício que não deveria estar ali, por uma falha na parede abdominal, por um orifício que ele pode ser ou congênito, a pessoa pode ter nascido com ela, dependendo do tipo de hérnia, ou que apareceu ali durante a vida. Então, assim, é uma falha na parede abdominal, onde uma estrutura de dentro da cavidade abdominal, normalmente 90% das vezes é uma alça de intestino, ela sai pela hérnia, tá? Você perguntou quais são os tipos de hérnia. Quais são os principais tipos? Principais tipos de hérnia. A gente tem vários tipos de hérnia que são da parede abdominal, que é no nosso caso aqui. Um dos principais são as hérnias inguinais e femorais. As hérnias inguinais são aquelas que saem através de uma fraqueza na virilha, né? Na virilha. Isso é na região da virilha, as duas, né? As duas, Isso. A femoral, ela é um pouquinho abaixo e ela é mais comum em mulheres, né? Certo. E a inguinal, ela é na virilha mesmo e ela acontece mais em homens, acho que de 5 para 1, mais homens do que mulheres. A hérnia inguinal é muito mais difícil em mulheres. Nós temos as hérnias umbilicais, tá? Que elas saem pelo umbigo, né? Como se fala. Não necessariamente em jovem. A hérnia umbilical pode dar em qualquer idade. Então, a hérnia umbilical, ela pode ser congênita, a criança pode nascer com ela, e ela pode nascer depois. Já que nós estamos falando da hérnia umbilical, eu já ia falar depois, a hérnia umbilical, ela... Por exemplo, uma criança nasce com uma hérnia umbilical, normalmente a gente espera até os 3, 5 anos, que às vezes ela fecha. Certo. E aí você não precisa operar. Tá? Interessante. Mas depois dos 5 anos... Se não fechou, você tem que operar, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, aquela pergunta da comadre. Às vezes a criança nasce, você sabe o que eu vou perguntar, né? Às vezes a criança nasce e a mãe coloca aquela moeda no umbigo. Resolve, Armad? Não resolve. Eu tenho que fazer essa pergunta, Armad. Não resolve.